Oi, turma do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia e o Espírito Miramês, no capítulo 20, o Encontro Sublime. Na terceira parte, quem ler e entender o Evangelho em espírito e verdade, encontrará nele Deus e o céu, os anjos e o próprio paraíso. Tudo a nos esperar, aguardando que façamos a nossa parte para recebermos o prêmio da felicidade. Nada existe desprezado no amor de Deus, que espera de nós a compreensão e ainda nos dá meios de compreender. Veja a bondade de Deus na eternidade. Fez uma pausa, olhou para todos os assistentes e tornou a encontrar os olhos de Clara fitando os seus. Sentiu o coração diferente e entendeu que aquela presença não era igual às outras. Existiam fios invisíveis interligando seus sentimentos, senão os corações que pulsavam no mesmo ritmo. Era o amor mais puro que se poderia pensar. Clara, naquele instante, sentiu que o mundo era pequeno para que pudesse ser trocado por aquele momento de felicidade. Encontrou ali o que procurava no hino da alma. Aquele Francisco, filho de Bernardone, homem opulento dos mais ricos de Assis, era um nobre que trocara a nobreza para sentir a humanidade e viver sem família definida, tendo em todos os lares o seu próprio lar. Aureolado por cambiantes de luzes indescritíveis, Francisco tornou a falar com bondade e carinho. Queridos filhos espirituais, como é bom conviver convosco neste ambiente de fraternidade legítima. Encontro em cada criatura que me assiste por bondade e segurança de que preciso para as tarefas que me propôs nosso Senhor Jesus Cristo. Peço a todos que me ouves que, ao sairdes daqui, não vos mostrais desinteressados pela luz do coração. Procurai, na sequência das horas, melhorar em todos os sentidos e anular o mal que ainda existe em cada um de nós como princípio de ajuda ao bem que deseja entrar em nossos corações. Se estamos acostumados a chegar em casa altercando com todos os nossos familiares, que sejamos brandos ao falar e pacientes ao ouvir, nunca exigindo dos que ficaram sujeitos ao peso da vigilância de um lar. Procurai ajudar no que for possível. Ao chegardes em vossas casas, vossas consciências dirão o que deveis fazer. Para a própria tranquilidade não queirais impor o que aqui ouvistes aos que aqui não estiveram. O melhor meio de ensinar é, pois, o exemplo. Se for desempregados, procurai amar o patrão e ajudá-lo, porque ele, de qualquer forma, está vos ajudando a viver. Se fordes patrões, não vos esqueçais dos vossos empregados, porque eles estão vos ajudando a manter o vosso padrão de vida. Vamos confiar mais em Deus e obedecer às suas magnânimas leis. Se trabalharmos em favor do bem, esse bem virá ao nosso encontro. Esta é a lei. Sou o mais necessitado de aprender e aceito corrigendas daqueles que queiram me corrigir, pois quero aprender com Jesus. A nossa comunidade cristã vai partir através dos seguidores do Cristo, para toda a parte do mundo, pregando o Evangelho e procurando vivê-lo, para que a luz do amor e da caridade cada vez mais se acenda em favor de todas as criaturas. Muitos querem nos seguir, e não exigimos que o façam, mas os que vierem deverão obedecer às regras apoiadas por sua santidade, o Papa Inocêncio III, com beneplácito da Igreja de Deus, através dos seus abalizados representantes. Francisco emudeceu o canto evangélico, uma brisa suave ocorreu no recinto da igreja e um leve perfume aromatizou o ambiente do templo e todos sentiram conforto nos corações. Nesse enlevo de pregador, o homem de Assis apoiou seus joelhos nas lisas pedras do piso acolhedor e orou com emoção, num gesto de humildade, no que foi acompanhado por todos os assistentes. Grande artífice da verdade, aqui estamos nessa casa do teu coração como servos penitentes em busca da perfeição e queremos encontrar os meios que nos fogem da razão. Pedimos-te a paz, Senhor, mas que ela não nos venha na feição da preguiça. Pedimos-te a luz, mas não permita, Senhor, que ela nos leve a cruzar os braços no conforto das claridades. Pedimos-te, Senhor,
que nos ajudes a perdoar sem nos afastar aqueles que por vezes nos ofenderam. Pedimos-te, grande força do universo, amor, mas muito amor, sem que exija algo de alguém. Pedimos-te, Senhor, que nos dê o pão de cada dia, sem que esse pão nos leve ao egoísmo e que possamos reparti-lo com os que têm fome. Pedimos-te, Senhor, consolação, porém que nos ajudes também a consolar os tristes e os desesperados todos os dias. Pedimos-te, meu Deus, Deus nosso, que a saúde se instale em nós, mas que não nos esqueçamos de ajudar os enfermos. Pedimos-te, Senhor, o teto, mas ajuda-nos a abrir as nossas portas aos desabrigados. Pedimos-te a tua companhia permanente, todavia, ajuda-nos a acompanhar os deserdados, os órfãos, os atormentados, os viciados, os criminosos, os leprosos, os famintos da tua luz, porque sabemos que, sem esse convívio, de nada nos valerá pedir-te o que almejamos. Jesus abençoa a nossa razão e clareia os nossos sentimentos no afã de sentirmos a luz da verdade e multiplicá-la pela presença dos nossos exemplos. Maria Santíssima, seja a nossa luz para que o amor brilhe dentro de nós como o sol da vida. Abençoa-nos todos, os nossos familiares, a humanidade inteira, os pássaros, os peixes, os animais e a terra em que vivemos. A igreja de São Rufino, repleta, jamais vira tamanha emoção espiritual como naquela noite. Os que assistiram à fala de Francisco estavam com as almas elevadas de esperança. O Evangelho de Jesus Cristo se mostrava como era, verdadeira porta para a felicidade. Padre algum pregava os preceitos do Mestre como aquele frade, por sinal filho de Assis, homem destemido ante a verdade e pacifista diante da ignorância. Francisco e seus companheiros saíram pelos fundos, mas o povo o cercou, abraçando e beijando aquele moço como que a um anjo, que liberava em torno de si algo de alegria e de paz para todos os sofredores. Daí a poucas horas, toda a cidade de Assis era sabedora da pregação do evangelho proferida por um de seus filhos. De dentro da igreja, somente uma pessoa saiu sem procurar o pregador. Clara, embargada de emoção por ver e sentir tanta luz espiritual, seus pensamentos buscavam em todas as direções o porquê daquela atração por aquele homem simples, como as pombas, e prudente ao falar como serpentes. Esquecendo-se da sua condição de nobreza, saiu apressada, entrou em sua residência, trancou-se nos seus aposentos e, jogando-se na cama, sobre alvos lençóis, chorou sem parar. Chorava de medo, chorava de saudade, chorava de amor, chorava de felicidade, chorava por sentir um encontro no seu caminho e adormeceu, entregando-se aos braços dos anjos. Francisco e seus companheiros saíram em demanda do acampamento. Em sua mente surgia de vez em quando a imagem de Clara com aqueles olhos da cor de verniz, cuja luz o fazia cismar em seus sentimentos, no silêncio que ninguém ousara quebrar. Monologava com prazer: Senhor, porque essa criatura me fita por dentro da alma e me acompanha sem que as distâncias a interrompam. Que Deus a abençoe onde estiver e que a coloque em um lugar onde a nossa Mãe Santíssima possa vigiá-la com as suas bênçãos e o seu amor. Conheço Clara e sua distinta família, mas estou desconhecendo o destino do seu coração. Permite, Senhor, que seja na tua paz e na paz de Cristo. Aquela foi uma noite de grande alegria para todos os frades, não somente pela presença do Espírito Santo nos lábios de Francisco, mas também pelo amor por ele demonstrado a todas as criaturas. Cada vez mais, seus discípulos se conscientizavam de sua grande missão diante da humanidade e todos cantaram hosanas ao Senhor. Naquela noite, Francisco não pôde dormir. Vou parar por aqui. Olha, gente, eu não sei quanto a vocês, mas cada vez que a gente lê um pouco mais sobre o íntimo de Francisco, mais isso toca no nosso coração de uma forma plena. As palavras dele durante a sua oração dentro de uma igreja, levando a palavra de Deus, a palavra de Jesus
a outros corações. Imagina o tamanho, a grandeza desse ser, das suas vibrações, da sua energia em volta de toda essa gente. E como isso é gratificante aos nossos olhos ainda tão imperfeitos, de saber que nós somos amparados o tempo todo e que a espiritualidade trabalha em nós à medida que a gente dá essa brecha, a gente abre espaço para que eles possam intervir, para que eles possam nos intuir, né? Olha a grandeza dessa prece. Pede e ao mesmo tempo diz que aquilo que eu receba não fique só para mim. É uma prece de humildade, de desprendimento, de solidariedade e caridade, de fé, de esperança, de um momento onde todos possam ser de fato um em Cristo, né? Todos possam estar unidos, todos possam servir e não ser apenas servidos. É uma prece muito ímpar, é esse tipo de prece, porque geralmente a gente pede eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, não é isso? Os nossos pedidos, eles são muito egoístas, e aqui é um pedido muito solidário, muito contrário daquilo que nós estamos acostumados. Então, a gente vê a grandeza desse espírito quando ele fala, eu estou pedindo, mas não é só para mim, eu estou pedindo para todos. E se for para eu receber, que não fique para mim, mas que eu possa dividir isso com todos. Olha só, é muito lindo esse tipo de coisa. Só que muitos de nós vamos ouvir, nós vamos ler, mas nós não vamos praticar ainda, porque a nossa pequenez moral ainda fica naquela coisa, tá terminando o ano, né? E aí a gente chega lá no dia 31 de dezembro, alguns, né, vão para um cantinho e ficam pensando, colocando na balança tudo aquilo que deu certo e já começam aquelas novos pedidos e novas promessas para um ano que vai iniciar. E geralmente são aquelas, né, que eu arrume um emprego, que eu tenha estabilidade, que eu tenha dinheiro para pagar minhas dívidas, que eu tenha saúde, que eu tenha uma família unida, que eu tenha uma casa, que eu possa passear, que eu possa fazer isso, que eu possa fazer aquilo. A gente começa a criar uma série de planos dentro desses pedidos egoístas que nós fazemos. Mas em momento nenhum passa pela nossa cabeça assim, Senhor, eu agradeço porque eu consegui uma casa, eu estou morando numa casa, ela pode até não ser minha própria, mas eu tenho um lar, eu tenho um lugar para voltar. Obrigado, Senhor. Mas ainda que que eu tenha, né? Eu espero que os outros também tenham, que o Senhor me ajude, me auxilie a acertar isso na vida das outras pessoas também, que eu possa levar para as pessoas uma palavra de incentivo, que eu possa ajudar num rateio para que elas consigam mais rápido aquilo que elas precisam materialmente falando, né? Ainda há pouco, gente, eu acho que eu ando, né? Eu ando muito sensível, eu acho que ainda tô com cara de choro. Agora há pouco eu caí em choro aqui em casa. E por que que eu tô assim, muito chorona? Uma, porque eu tô muito sensível mesmo, e eu acho que é da velhice isso aí, sei lá. Eu considero que seja. Mas um amigo falando comigo, a gente já tem amizade já há alguns anos, ele é da região norte do país. Eu nunca o vi pessoalmente, mas ele está comigo todos os dias no WhatsApp. E a gente se conheceu, eu acho que pelo Facebook, se eu não me engano. Aí eu vi ele numa foto com a filha, com a neta, e eu falei para ele assim, que Deus abençoe isso. Daí são bênçãos, né, gigantescas que Deus nos dá, família. E eu fico muito feliz de ver você com as meninas, né? Aí ele falou assim, minha amiga, há anos atrás você me ajudou muito, eu tava passando uma fase muito difícil e você foi meu norte. Aí eu caí em choro, né? Eu falei assim, olha, o que eu fiz eu não sei. Se eu falei alguma coisa, não lembro o quê. Mas seja lá o que for que eu tenha ajudado, que glória a Deus, porque é Deus que ajuda através dos anjos guardiões, né? Ele vai manipulando pessoas, colocando as peças num devido lugar, aonde um pode influenciar, um pode ajudar o outro de alguma forma. E isso não somos nós somos apenas instrumentos de Deus, né? Aí ele falou, e ele já fala isso já há algum tempo, sempre me agradecendo, né? E eu falo para ele, não precisa me agradecer, quem tem que agradecer sou eu, porque se eu fui esse instrumento que você disse que fui, né? É porque eu estava receptiva para aceitar, né, a intuição de algum anjo protetor para poder intervir na tua vida com uma palavra, com um gesto que seja.
Então, assim, quando a gente se abre para ajudar o próximo, quando a gente está pronto, o trabalho aparece. E esse trabalho, a gente está acostumado com a palavra trabalho manual, né? Material, conquistas materiais, financeiras. E o trabalho ele começa, gente, a partir do momento que a gente abre os olhos. Na verdade, nós que sabemos que somos espíritos, o trabalho não cessa nunca. Às vezes a gente está dormindo, o corpo está descansando, porque o corpo precisa do descanso físico, porém, o espírito não precisa, ele só recarrega energia e continua. Muitas das vezes a gente está dormindo e a gente é desprendido, né? A gente faz aquele desprendimento espiritual e aí a gente vai para lugares auxiliando os espíritos superiores a entrar em lugares, inclusive, inferiores com a nossa energia mais selvagem, mais de instinto, né? E a gente vai em lugares horríveis para poder auxiliar, né, na entrada de lugares ruins aos espíritos superiores, que precisam dessa nossa energia mais carnal, mais primitiva, que eles já não possuem. Para vocês terem uma ideia, foi levado alguns anos, se eu não me engano, séculos, eu não vou saber exato, mas eu vi faz pouco tempo, inclusive, um vídeo falando que para Jesus vir em forma de pessoa encarnado, levou muitos, se eu não me engano, séculos, para que ele se preparasse para baixar o padrão vibratório dele, as energias dele, para que ele pudesse caber dentro do corpinho físico. Então, quando a gente se desprende do físico, né, a partir do desdobramento espiritual, nós auxiliamos espíritos superiores a irem em locais que eles sozinhos não conseguem entrar por conta da vibração, né, por conta das energias superiores que eles têm e que o lugar não compete, não dá mais para eles entrarem sozinhos. Então, eles precisam da nossa energia. Mas isso tudo, ajuda física aqui encarnada, ajuda espiritual, nós só podemos ajudar, socorrer pessoas quando nós estamos aptos. E aptos não é fazer uma faculdade, ganhar um certificado, mas abertos ao conhecimento, abertos ao entendimento, abertos à forma mais sincera e de boa vontade sobre a caridade. E aí é que tá, são essas coisas que tocam o nosso coração, que firmam elos de verdade, de amor, de sinceridade, de amizade. Isso é muito importante no nosso dia a dia, até para a construção moral, para o nosso próprio aprimoramento. Por isso que fala, cada vez que você ajuda uma pessoa, na verdade você está se ajudando. Então Francisco, ele coloca nessa oração esse pedido, né? Eu peço por mim, mas que eu possa ajudar o outro. Né? Então não é um pedido egoísta, toda oração ele fica, pedimos-te, mas é tudo em relação àquilo que ele vai receber, ele quer dividir com alguém. E aí a gente está chegando no dia 31 aí, daqui a pouco está batendo nossa porta, virada de ano para 2026. Vamos começar a pensar que amanhã, dia 31 de dezembro, a gente vai para um cantinho da nossa casa ou do lugar onde a gente esteja e vamos fazer uma oração parecida com essa, sabe? Vamos parar de pedir só para nós, mas vamos pedir para que a gente possa intervir na vida de pessoas e fazer o bem. Se cada um de nós tivermos um pouco mais dessa mentalidade aberta na questão da importância de ser solidário, de ser uma pessoa mais caridosa, de praticar a caridade real e verdadeira, imagina só como é que vai ser 2026. Vai ser muito melhor do que 2025. E nós vamos estar aí ajudando nessa transição planetária que já vem ocorrendo há tantos anos, desde que o mundo é mundo, né? Mas que agora está chegando o ápice aí da gente virar um planeta de regeneração e entrar realmente nesse planeta de regeneração que está se construindo com a glória do serviço bem cumprido, dos desejos, das vontades de fazer o bem nas atitudes e não só naquela, eu desejo que seja, não, eu desejo ficar tão longe, eu tenho vontade, eu vou fazer, eu vou trabalhar em razão disso, eu vou melhorar o meu ambiente de trabalho, eu vou melhorar meu ambiente de família, eu vou melhorar o meu ambiente social, eu vou melhorar em relação à natureza, sabe? Eu sei que muitos percalços a gente vai ter, muitas adversidades, muitas coisas vão ocorrer para que a gente desista, para que a gente fique triste, para que a gente não queira, que a gente desanime, mas não façam isso.
Porque olha, que dentro de uma prece como essa, quantas pessoas não foram transformadas? E a gente tem esse poder. Jesus dizia que nós somos capazes de fazer tudo o que ele fez e muito mais. Então Francisco só veio para poder reforçar a lição. É como se fosse Jesus com o conteúdo a ser aprendido, exemplificando, trazendo para a gente formas de desenvolver o seu conteúdo. E Francisco fosse uma aula de recuperação. Ele está vindo reforçar aquelas lições que não foram aprendidas durante a existência de Cristo. Então, que a gente abra o nosso coração, que a gente abra a nossa visão espiritual diante da grandeza dos ensinamentos que Deus quer que entre no nosso coração. A nossa reforma íntima depende muito disso, gente. A nossa reforma de planeta, de vibração, depende muito de cada um de nós. E aí tem o foco aqui que está dizendo também da Clara e do Francisco, que como a gente já comentou anteriormente, os dois têm um amor verdadeiro que transcende, né, que ultrapassa essa questão de companheirismo, de amizade. A gente vê que um olha para o outro e sente algo muito forte. E como eu falei da outra vez, né, eu que fui fã de Romeu e Julieta, aquele amor impossível, Clara e Francisco, para mim, eles se tornam a segunda história mais linda que eu já acompanhei através de livros, através de vídeos. Aquele amor que tem a vontade de estar próximo, tanto encarnados como homem e mulher, como também aquela coisa de irmãos, de um amor muito forte, muito verdadeiro, de companheirismo, de união, né? De você poder contar um com o outro. Então, essa história de Clara e Francisco, eu aconselho todos a assistirem, aqueles que querem formar uma família, aqueles que querem, de fato, entender o amor verdadeiro. Acompanhe a história de Clara e Francisco, onde vocês puderem aí pela internet, façam uma pesquisa que vocês vão entender melhor aquilo que eu estou falando. Esse choro da Clara, tudo, a gente entende que são os pitis, né, que mulher geralmente tem. A gente fica mais sensível a situações que fogem um pouco do nosso controle. E Francisco é um cara muito sábio, mas ainda assim, quando bate os olhos na Clara, ele fica meio confuso, né? É uma história bonitinha e é uma história real e pode acontecer de verdade. E mostra pra gente, né, que a gente está deixando essa coisa gostosa, verdadeira acontecer nos nossos dias pela futilidade, pela promiscuidade, né, pela falta de elos, pela falta de responsabilidade, pela falta de respeito. Então também é um ponto muito forte para a gente repensar no nosso trajeto. As pessoas foram banalizando os relacionamentos a chegar no ponto que agora tudo pode, tudo eu tenho direito, mas vamos lá, nós temos deveres também.